São 11 horas e 54 minutos. A gente vai trazer a notícia para vocês de um abrigo público de cães e de gatos aqui do Distrito Federal que passou por uma operação de fiscalização nesta semana agora, na segunda-feira, após várias denúncias de maus tratos aos animais, gente. E a situação por lá não era nada boa não, viu? Muita sujeira, cães doentes, muito magrinhos também, olha só. As imagens aí que foram feitas pelos fiscais. Gente, olha o estado desses cães aí, extremamente magros também, debilitados, né? A Sara Pereira acompanha esse caso e vai trazer os detalhes pra gente, fazendo a estreia dela hoje aqui com a gente. Olá, Sara, muito bom dia, seja bem-vinda, minha querida. Sara, conta pra gente como é que tá a situação desse abrigo, né, público que acabou sendo alvo dessa fiscalização. Como é que estava a situação por lá, Sara? Oi, Kenzo. Bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Gostaria que a minha estreia fosse com um assunto mais leve, mais tranquilo, mas as imagens são realmente tristes, né, Kenzo? Nenhum animal deveria ser tratado dessa forma, principalmente pelos responsáveis por cuidar deles, né? O que acontece, para o pessoal de casa entender? Essa semana, a Polícia Civil do DF, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais, realizou uma operação para investigar denúncias de maus tratos em um abrigo público e uma clínica veterinária localizada lá no Gama. Os dois locais são ligados pela gestão da organização da sociedade civil Omni. Lá, os agentes encontraram uma situação muito insalubre. Os animais estavam mantidos em baias superlotadas, com péssima higiene. Muitos animais não possuíam água disponível e também os potes de alimentação estavam vazios. Em algumas delas, os animais estavam em meio a fezes e urina e também eles apresentavam sinais graves de má saúde, né? Eles apresentavam sinal de desidratação, também tinham pulgas, vermes e extrema magreza, como as imagens mostram bem, né? Uma situação deplorável. E quem pode falar mais sobre essa situação em que esses animais se encontravam para a gente é a Kika Dana. Ela é protetora dos animais, ela faz parte do coletivo Amigos do Quadradinho e foi ela quem fez as denúncias. Inclusive, ela esteve lá nesse abrigo antes dos policiais. Kika, obrigada por participar aqui com a gente. Conta um pouco pra gente como estava aquele local, qual foi o cenário que vocês encontraram lá e a partir de qual momento vocês resolveram fazer essa denúncia. Nós viemos acompanhando uma matilha da Asa Norte que atacou algumas pessoas. A gente já estava ajudando a castrar alguns desses animais, até que o GDF nos procurou pedindo ajuda para o resgate, que esses animais ficariam muito bem acolhidos no abrigo do GDF, que eles também chamam de albergue. Nós ajudamos confiando que seriam realmente bem cuidados e ajudamos a resgatar em torno de 8 animais. Depois o próprio GDF voltou à Asa Norte e resgatou mais alguns, até que nós conseguimos, com autorização da secretária de Proteção Animal, fazer uma visita segunda passada nesse abrigo. E o cenário que encontramos foi muito inesperado. Sabíamos que não encontraríamos o cenário ideal de cuidados, mas foi devastador. Os animais estavam em péssimas condições físicas, de saúde, condições emocionais também, porque ficam confinados em baias superlotadas. Nós questionamos o veterinário responsável que estava lá no momento. Nós fomos em 3 protetoras, nenhuma de nós é veterinária, mas a gente tem a experiência da causa animal de 10, 12 anos de proteção animal. Ele disse que não tinha sido feito nenhum protocolo de entrada naqueles animais e eles já estavam há mais ou menos 10, 12 dias. Nós identificamos que tinham alguns animais com doenças virais que são muito perigosas, são transmitidas entre animais pelo ambiente, pelo ar. E exatamente aconteceu que nós trouxemos 3 animais de lá, 2 deles foram diagnosticados por veterinários parceiros nossos com a doença parvovirose e 1 com sinomose. Muito triste, né, Kenzo? E Kika, você tem mais informações sobre esses animais agora, depois dessa ação, dessa operação da polícia? Eles continuam na clínica? Vocês estão acompanhando? A gente não está tendo acesso a todas as informações, mas essas pessoas que no final
se mostram muito amadoras com a questão, e eu preciso ressaltar que em Brasília tem muita gente boa, com experiência de proteção, tanto do terceiro setor, que são os projetos e as ONGs, quanto veterinários, assistentes, pessoas da causa, advogados, né, que poderiam estar auxiliando nisso tudo, mas foi montada uma equipe, infelizmente, de um amadorismo enorme, e que nesse momento, após a nossa denúncia, continua sem dar informação pública, sem dar informação para nós. O que a gente soube após a visita da Polícia Civil, que foi segunda-feira ontem, é que 20 animais que estavam mais adoecidos foram encaminhados para uma clínica no Gama, conveniada a esse Omni, essa organização que está dentro do contrato, e eles estavam em péssimas condições, piores condições nessa clínica, e depois que a polícia visitou, o governo mandou, parece que 12 animais para uma clínica desconhecida, e parece que estão sendo tratados, mas não precisava de tudo isso acontecer para esses animais serem cuidados com dignidade. Isso, Kenzo, a informação da Polícia Civil é que foi indiciados por crimes graves de maus tratos um médico veterinário, coordenador do abrigo, uma médica veterinária responsável técnica e a proprietária da organização da Sociedade Civil Omni, além da proprietária do espaço físico do abrigo. Todas essas pessoas foram indiciadas por múltiplos crimes de maus tratos. E agora as investigações da Polícia Civil do DF continuam, né, para responsabilizar essas pessoas. A produção entrou em contato com a Secretaria Extraordinária de Proteção Animal do DF e, em nota, a Secretaria informa que apura essas denúncias contra o abrigo, que recebe vistorias regulares. Também disse que nas últimas inspeções foram apontadas melhorias necessárias e a organização foi notificada para adotar medidas imediatas e apresentar até o fim dessa semana um relatório detalhado sobre cuidados e protocolos veterinários. A pasta também reafirmou o compromisso, né, de que segue acompanhando e reforça o compromisso com a proteção e bem-estar dos animais. Nós também pedimos um posicionamento da Omni, né, essa organização da sociedade civil, mas até o momento, Kenzo, não tivemos retorno, então a gente segue acompanhando esse caso. Obrigado, viu, Sara, pelas informações. A gente fica na expectativa, inclusive, que a Secretaria Extraordinária de Proteção aos Animais também faça uma punição, talvez, ou algo mais rigoroso aí em relação a essa organização, a essa ONG, que é responsável, então, pelo trato, pelo cuidado desses animais, diante desse cenário que a gente acabou de ver. É claro, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso também. Valeu, obrigado, viu, Sara, pelas informações. Olha só, gente. Quero trazer um recado para você que está aqui me acompanhando. São 12 horas e 2 minutos. Você está aí recebendo o